Opa, e aí pessoal do canal, tudo bem? Só pra deixar bem claro, eu tô gravando esse vídeo pela manhãzinha. O jogo do Vasco vai acabar 11h30 da noite, né? E eu tenho vida, infelizmente, nunca vi o jogo do Vasco. Ou felizmente, talvez. Mas enfim. Hoje, eu acho que o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, tá? Talvez coisa de 10, 5 minutos mais longo que o usual. Porque, digamos que eu quero falar primeiro sobre o Fernando Diniz. Como é que ele foi parar no Vasco, o que ele tá fazendo no Vasco, minha expectativa para ele no Vasco. Segundo, sobre o elenco. E nessa parte do elenco é possivelmente onde eu vou acrescentar mais, porque eu quero aproveitar e descarregar um pouquinho no elenco, sendo bem honesto, que eu não aguento mais esse elenco. E aí o terceiro eu vou falar um pouquinho mais sobre o jogo. Em relação a o que está acontecendo nos internos, né, na diretoria, Pedrinho e tudo mais, de verdade, é aquilo. Eu nasci no Brasil, eu sei que política é isso e não tem nada que eu possa fazer. Essa é a minha visão, pelo menos. A gente pode criticar, pode pedir qualquer coisa, mas já mandaram um bote expiatório lá do Santana que não fazia nada além de regulatório embora. Então agora é dane-se elas por elas mesmo, de verdade. O Pedrinho, vários vídeos aqui do canal eu defendo a diretoria dele. Eu quero deixar isso bem claro. Eu acho que realmente ele está se encaminhando o Vasco para um Vasco com menos dívidas, um Vasco que no futuro pode vir a se tornar um time competitivo, tal como fizeram com o Flamengo em 2013. Só que é aquilo, a parte de gestão financeira, a parte de gestão interna, não tem como saber como é que tá. Agora, a gestão de futebol do Vasco é uma coisa inacreditável. A gente vai do Fábio Carille, que pensa, vamos dizer que futebol aqui é um extremo, aqui é outro. Aqui é Fábio Carille, aqui é Diniz, literalmente. Então é isso. O Carille veio com uma proposta que a gente sabia que o Carille tinha data de validade, ele não ia durar, eu acho que não tinha um vascaíno que pensava, ah não, hoje é o ano inteiro com o Carille. Desculpa, não tinha. O Fernando Diniz, eu ainda acho que talvez tenha uma data de validade, mas já entrando no primeiro tópico então, eu, o Fernando Diniz, diferente do Carille, que nem eu comentei, eu vi bastante jogo do Santos ano passado, o Carille, quando ele foi anunciado no Vasco, eu já tinha certeza do que aconteceu com ele. Eu já tinha na minha mente uma trajetória inteira do Carille no Vasco. Acabou que eu acho que ela até demorou para acontecer mais do que eu achava, porque eu achava que ele ia ser, ia ser mandado embora ainda em final de março, acabou que foi final de abril. Mas tudo bem, de verdade mesmo, tudo bem, dane-se também. Mas o Carille, pra mim era aquilo. Pra mim eu já sabia o que aconteceu com o Carille, os primeiros vídeos aqui no canal eu falo, pô, eu espero que o Fábio Carille cale minha boca. Mas eu não achava que ele ia. Então, de fato, não aconteceu. O Diniz, ele é engraçado. Eu não sei do que pensar do Diniz. Né? Esse é realmente um fato assim. O Diniz, eu vi muita coisa dele. Muita, muita informação antes de. Quando ele tava sendo cogitado pro Vasco, quando ele acabou de ir embora, né? Que no dia seguinte já estavam falando, ah, o Diniz era meu favorito. Eu vi muito conteúdo do Diniz. Eu vi podcast do Diniz, eu vi entrevista de jogadores, coletiva de jogador do Diniz, eu vi coletiva dele no Fluminense. Eu vi a primeira coletiva dele ontem também, pelo Vasco, né? Depois da derrota contra o Lanús. E o Diniz, ainda outra coisa, né? Eu perguntei pra muitos amigos meus, eu tenho amigos são paulinos, né? E pra quem não sabe, eu também descobri recentemente. Antes da derrota do Botafogo com 13 pontos de vantagem pro Palmeiras no Brasileirão de 23, quem carregava esse maior gap de uma vitória para uma derrota era o São Paulo do Diniz com 7 pontos. E aí você vai pensar, pô, todo mundo deve odiar o Diniz ou alguma coisa. Não, todos os jogadores que jogaram com o Diniz falam que pra eles é top 3 treinadores que já jogaram. É bizarro. O Marcelo jogou com o Zidane, ganhou Champions com o Zidane e Ancelotti. Pra ele, o Diniz é top. É ele e o Ancelotti, se não me engano. Não lembro, mas enfim, é o Diniz e o europeu, tipo, em top 1 assim dividindo. É uma coisa de louco. Só que tu vai perguntar pra torcedor, a maioria dos torcedores é a opinião mais 880 que tem de técnico. Ou ele é um técnico horrível, tenebroso, que fez uma lavagem cerebral nos jogadores, ou ele precisa de tempo pra trabalhar e no Brasil ele não tem tempo pra trabalhar. Que é coisa de maluco, de verdade. A minha opinião vem mais por coisa de dados dele, porque as duas últimas campanhas dele, né? Uma pelo Fluminense, onde ele ganhou a Libertadores da América e foi pra final do Mundial. Chegando de volta no Brasileirão de 23, o Fluminense campeão da América. Ele ficou, se não me engano, 4 rodadas seguidas em último lugar, o Fluminense. Eles tiveram que demitir o Diniz e chamar o Mano pra tirar ele de lá.
Pra quem não sabe, o Mano é tipo o Ramon, né? O time tá pra cair, chama ele, o que que ele resolve? O... E pelo Cruzeiro, é claro que foi 20 jogos que ele fez pelo Cruzeiro e 4 vitórias, sim, 20 jogos. O Carille fez 29 jogos pelo Vasco, se não me engano, 9 vitórias e 9 empates, sabe? Então é uma coisa meio assim de maluco pra gente ficar vendo. Mas, só dando a conclusão, né? Eu não sei do que esperar do Diniz. Sendo bem honesto, eu de verdade não sei. Uma coisa que eu elogio, todo mundo, todo jogador fala muito bem dele é ele, como ofensivo, ele é muito bom. Ele, ofensivamente ele é muito bom, ele sabe carregar a bola, aquela brincadeira da posse de bola, né? Mas não tem como negar isso dele. E ele realmente bagunça a defesa inimiga. Isso todo mundo fala dele em comum. Então, eu espero, esse pra mim, pelo menos, é o mínimo que eu espero dele no Vasco. Isso aconteceu no jogo do Lanús, vou falar um pouquinho mais pra frente. Indo agora pro elenco, o elenco hoje veio com o elenco que, sinceramente, eu já sabia que era o titular, e realmente, pra mim, tem que ser o titular, a menos que o Diniz veja uma coisa ou outra ali no, por dentro, né? O Vasco jogou ontem, né? Com um dia só de treino do Diniz, que foi o treino até que virou meme, né? Porque ele saiu na Vasco TV e Léo, Léo Pelé e João. Não, Léo Pelé não, sai pra lá, né? Léo Jardim e João tendo que fazer saída de bola na pequena área, com os pés. Aquilo foi ataque pra cardíaco pra qualquer vascaíno. Mas enfim, o 4-3-3. E aqui eu já quero comentar um pouquinho, tá? Nosso goleiro, Léo Jardim, de verdade, menor reclamação a ele. Eu ainda tenho um lado pra ele que eu fico me perguntando, por que ele ainda não assinou o contrato? Ele ainda não renovou com o Vasco, né? Ele falou que é um time que ele quer renovar sim. Tudo bem que palavra de jogador e nada é a mesma coisa, mas ele disse que quer. E além dele querer renovar, ele comentou também que ele se identifica muito com o Vasco e realmente depende mais do empresário dele. Mas mesmo falando isso, ele teve que esperar a cláusula de renovação automática chegar. Porque com o jogo de hoje, tanto que o Léo Jardim era dúvida até anteontem, com o jogo de ontem, quer dizer, né? O, ele renovou a cláusula, então ele fica pelo menos mais uma temporada no Vasco. Mais um ano, né, melhor dizendo. O que é bom. Pra mim, o Léo Jardim é um baita de um goleiro, de verdade mesmo. Pra mim, ele tá no Vasco é aquilo. Eu tenho medo da defesa do Vasco, do Léo Jardim eu não tenho medo. Por mais que ultimamente ele tenha realmente falhado bastante, nesse jogo. Eu não sei se nesse jogo foi uma falha dele, eu vou decorrer mais pra frente. Talvez tenha sido, eu acho que não ainda. Eu acho que majoritariamente não, do que sim. Mas, tudo bem. E conforme foi passando o tempo, essas 2 últimas semanas pra cá, eu comecei a entender do porquê ele de verdade não assina. É porque ele não sabe se o Vasco vai jogar a Série A. De verdade, o Léo Jardim é goleiro de nível de Série A. E ele não sabe se o Vasco vai jogar a Série A. Não tem como pedir pra ele, pensar como se você está na sua empresa agora, chegasse teu chefe e falasse, ó, a gente te adora, a gente quer você aqui por mais um ano, se você for PJ, na verdade. Só que tu sabe que em um ano a empresa pode estar falida. Tipo, eu não vou negar, eu entendo, se não falar do Léo Jardim, pelo menos do lado do empresário dele, eu entendo totalmente. Agora, na zaga, Luiz Gustavo e João Vitor, né? Que Luiz Gustavo tá menino da base, teve que subir, não teve o que fazer. Felizmente é ele ou nada. E, pô, o Luiz Gustavo, de verdade, eu tava pronto pra xingar ele nesse vídeo aqui, pra falar como ele é burro. O Luiz Gustavo pra mim é burro mesmo. Todo estabanado, ele me lembra muito o Léo Pelé. Eu até falei que o Léo Pelé é um zagueiro meio controverso, a imagem dele, do porquê. Eu vou descrever pra você um zagueirão de 2 metros de altura quase, negão e que joga num clube carioca. Pô, tu vai pensar, caralho, esse cara aqui vai defender qualquer ataque. O Léo Pelé, acho que todo mundo que viu um jogo do Léo Pelé sabia que isso não acontecia. Todo mundo sabia que era um jogo mental, parecia que os pessoal olhavam, é só um negão de 2 metros de altura no campo. E dane-se. Esse era o Léo Pelé, pela visão dos adversários. E dos torcedores, sendo bem honesto. Mas, enfim. Chegava, o Luiz Gustavo tem essa expressão. Que o pessoal olha e fala, é só o Luiz Gustavo. E vai pra frente. Que na real é quem é Luiz Gustavo, né? Que ele acabou de subir da base. Quem que é Luiz Gustavo? Dane-se. Joga. E, pô, pra mim de verdade ele é burro. Muito pela falta de experiência dele, obviamente, mas ele é burro. Pô, todo jogo ele se entrelaça com alguém, ele faz alguma jogada muito mal, entrega a bola no pé dos caras. Mas nesse jogo, incrivelmente, eu acho que foi o jogo que ele jogou melhor. Esse jogo e o do Palmeiras foram o jogo que ele jogou melhor. Pra mim, esse daqui foi melhor do que o do Palmeiras. E é isso, de verdade eu não quero botar no fogo também o menino da base, né? Ele tá fazendo o trabalho porque
O Vasco teve o azar de que o reserva e o titular da zaga foram crucificados, esqueci a palavra, lesionados. João Vitor, eu tenho medo do João Vitor, de verdade. A saída de bola do João Vitor é uma das coisas que me dá mais medo no futebol. Não é no Vasco, é no futebol. O João Vitor, pra mim, tava conversando isso com um amigo meu no Dia das Mães. Ele, pra defender uma bola, ele ganha qualquer disputa de corpo. Ele joga muito bem o corpo dele, ele joga relativamente bem com os pés pra dividir a bola, ele desarma jogadores bons. Só que quando ele decide pegar a bola, e eu ia falar que era uma característica do técnico Carille. Só que foi Carille, foi. Não lembro se o Paiva também, na verdade, mas enfim, foi o Carille, eu acho que o Paiva e o Felipe, agora o maestro, que colocaram ele pra, pô, ele pegava a bola na zaga, saía correndo pra lateral, e isso também aconteceu hoje com o Diniz, então foram 4 técnicos que mandaram fazer isso. Ou mandaram, ou realmente é uma característica dele, de meio que virar lateral. De verdade eu não sei. Mas quando ele vira lateral, é aquela brincadeira, né? Quem joga futebol sabe que, teu amigo saiu correndo com a bola, é aquele amigo que quando sai correndo com a bola, você fica tipo, todo mundo volta, vai ser contra-ataque. É o João Vitor. De verdade, ele sai correndo com a bola, ele corre bem, ele domina a bola bem. Na hora de passar, teu coração é ataque pra cardíaco, é teste pra cardíaco. De verdade mesmo. Voltando agora, laterais. Vou falar primeiro do Paulo Henrique. Paulo Henrique eu tenho dó. Eu tenho dó de verdade dele. Pra mim o Paulo Henrique. A mesma coisa que eu falava do Payet em 23 e do Léo Jardim, eu falo hoje do Paulo Henrique. Você não mereceu o Vasco. Isso de verdade, você não mereceu esse Vasco. Você é melhor que qualquer jogador desse time. Melhor. Paulo Henrique não merecia esse Vasco. Ele é um jogador que ele ganha tudo, ganha drible, ganha defesa, ganha desarme, ganha corpo. Ele ganha tudo. E por algum motivo eu acho que é o Rayan, porque o Rayan fica na frente dele pelo mesmo lado, né? Mas por algum motivo ele é sacrificado, e pelo fato dele ser sacrificado, a gente sempre joga pela esquerda. E como a gente joga pela esquerda de Lucas Piton e Nuno Moreira, o que eu entendo, novamente, o Nuno Moreira pra mim é louco, que é igual ao Paulo Henrique do Christ, infelizmente tá no Vasco agora. Mas o Lucas Paiton, nossa, essa é a minha conclusão com o Paulo Henrique, Christ. Infelizmente você não devia estar aqui, mas aqui tá, eu te amo e por favor continue jogando aqui. Na lateral esquerda, o Lucas Paiton. Lucas Paiton tem uma história de amor com ele, de verdade mesmo. Opa, voltando. O Lucas Paiton, ele é um jogador que eu gosto muito. De verdade, eu gosto do Lucas Paiton. Mas, nossa, o que ele tem jogado de bola é, é tenebroso. Ele nunca foi um zagueiro excepcional, porque ele sabia marcar e atacar ofensivamente. Atacar ofensivamente é fogo, né? Sabia marcar e atacar. Mas, ainda assim, por exemplo, na Copa do Brasil, ele foi o líder de assistência do Vasco, se eu não me engano. Foi o top 2 da Copa do Brasil do ano passado, que a gente chegou na semifinal. Ele foi o cara que mais deu assistência pelo Vasco ano passado. E, de verdade mesmo, ele caiu no time certo, na minha opinião. Um trabalho certo que a diretoria do Vasco fez, que foi contratar o Pedro Raul, contratar o Lucas Piton. Porque ele cruzando na área é muito bom. Ele é muito bom, e além dele ser muito bom, hoje em dia a gente tem o Verratti, que o Verratti também é um cara absurdo. O Verratti é aquela brincadeira, pô. Ele tá na entrada da grande área. Se tu cruzar a bola na área pra ele, é capaz de ele ainda cabecear sendo marcado por 10, sabe? O Verratti é bizarro com a bola na cabeça. E o Lucas Python entra meio que nessa pra mim. Eu sei que o nome dele é Python, tá, galera? Que eu tô falando Python porque peguei mania mesmo. Mas, nossa, essa característica dele que nunca fez falta, nunca fez falta é forte, né? Que não fazia tanta falta da marcação, agora tá deixando muito a decisão. Muito. E no jogo de hoje, inclusive, né, do gol que vai ser de uma falha dele. Só que eu não sei até que ponto foi uma falha dele, ou quando no momento da falha, né, o Vasco tava jogando com 2 laterais e um zagueiro só. Já explicou essa tática. Eu acho de verdade que não foi 2 laterais, eu acho que foi o lateral direito, o zagueiro e o Diniz subiu o Piton pra virar ala. Virou ala e virou 4 atacantes. Foi isso que eu entendi pelo menos. E o Piton, ele já não marca bem. Colocar ele pra ala foi, de verdade, foi suicídio. Aquilo.
Eu sei que o Diniz acabou de chegar, tudo, ele não sabe totalmente do elenco. O Diniz é a última pessoa que eu vou criticar aqui hoje, de verdade. Porque eu não vou falar que o Vasco dele me deu esperança, me mostrou evolução, porque contra o Palmeiras do Maestro também me deu. Então, dane-se, de verdade. Mas o primeiro jogo dele também, né? Eu não fiz isso nem com o Carille, que eu já não gostava, imagina com o Diniz, agora que eu não tenho nenhuma opinião formada. Mas enfim. Nossa, o Python tá jogando muito mal. Essa qualidade dele que falta de defensiva tá se provando necessário. De verdade, ele não voltar pra defender corretamente. Pô, a gente tomou um gol de um cara de 1,59 contra o Porto Cabelo porque o Python não quis marcar ele. Ele literalmente não quis. Eu me senti jogando Pro Clube, se no Pro Clube eu sou um pontinha burro, que a bola cai na grande área do escanteio, eu fico ali na frente, já esperando a bola pra me sair correndo e fazer gol. Eu me senti isso com vendo o Python. Eu não sei porquê. E agora, pra mim, atualmente a pior pessoa do time, também tem palavras fortes, mas enfim, se não é o pior, facilmente um dos piores, que é o Hugo Moura, de primeiro volante. Nossa, o Hugo Moura, ele é louco, eu tenho uma relação de carinho com ele. O Hugo Moura, pra mim, ele é um volante muito bom, de verdade. Eu até falei no vídeo passado, né? Eu ainda não vejo uma necessidade de crucificar o Hugo Moura. Porque foi no passado ou no retrasado, na verdade. Porque o Hugo Moura, pra mim, ele é um primeiro volante bom. Ele defensivamente é muito bom, ele dá muito desarmes, comete falta quando é necessário, também ele é bom. Só que os últimos. O Vasco tomou nos últimos 4 jogos, se eu não me engano, 8 gols. Desses 8 gols, 3 ou 4 foram culpa dele. E não é tipo culpa, sei lá, de saída de bola ruim dele, alguma coisa, não. Foi culpa dele, literal. Ele ou tomou um vermelho que ferrou com o time, eles conseguiram ir abrir mais o nosso meio de campo e por causa disso conseguiram marcar em cima da gente. Ou ele deu um pênalti contra o, se não me engano, não foi contra o Palmeiras, foi contra, não lembro quem. Vitória, ele também foi expulso, se eu não me engano. O jogo do Vitória, aliás, eu teve vídeo semana passada porque eu não consegui ver, tá? Eu tava dia das mães que eu fui comprar presente pra minha mãe. Faltando um dia pro dia das mães. Mas enfim. O Vitória contra o Palmeiras. Ele deu o primeiro gol do Vitor Roque, né? Que aquela saída de bola dele acabou com tudo. Que ele forçou o Léo. Falar ele forçou parece meio foda, né? Mas ele devolveu a bola pro Léo Jardim. O Léo Jardim não esperava, ele tive aquela saída de bola e foi triste. Aí o Vitor Roque deu o primeiro gol. E. Só um minutinho. É, citei pé fogo. De verdade, o Hugo Moura ele tá numa fase tenebrosa. Muito, muito ruim a fase dele. Muito. Levou o cartão vermelho hoje de novo. E esse cartão vermelho dele. Ele já havia marcado o gol antes do cartão vermelho dele, só que ainda assim, né? Um a menos. O Diniz montou uma tática inteira, colocou 4 atacantes, um zagueiro e um lateral e um ala, que eu falei que eu acho que foi. E o Hugo Moura como volante. O Hugo Moura, pra mim, ele foi sacrificado? Foi. Ele tinha que marcar aquela falta? Eu não sei. De verdade, eu não sei se ele tinha que marcar aquela falta. Eu acho que ele realmente só ficou impaciente, marcou aquela falta e levou vermelho. E pode ter sido realmente à toa. É bizarro falar isso. Porque ele já estava amarelado. Pode ser uma falha também do Diniz, que sabia que ele estava amarelado e não tirou ele mesmo assim do campo? Pode. Também eu não duvido. Mas, pô, aconteceu e aconteceu por causa do jogador. Isso foi tenebroso. De verdade mesmo. É o segundo cartão vermelho dele em 4 jogos. Um pelo Brasileirão e um pela Sul-Americana agora. Aí, Tietê, também agora como outro volante. Tietê é uma história engraçada, que o Tietê, ele e o Diniz já viu uma polêmica, né, que foi a polêmica da pandemia, foi quando eu comecei a assistir futebol até, que foi daquele vídeo que virou meme na época, né, do Perninha, mascaradinho. Eu não sabia, era o Diniz falando isso pro Tietê, eu não tinha reparado isso nunca. Aí, a bola veio pro Tietê, quando... Nossa, me perdi totalmente agora que eu tô falando. Perdão, bateu a noia aqui. O Tietê, ele realmente. Eu acho que ele é o titular. Ele não jogou os últimos jogos constantemente por causa de problemas pessoais. Espero que esteja bem agora, ele é a mulher dele. Mas, ainda assim, ele. Meus amigos me disseram que o Tietê foi muito criticado no São Paulo porque ele jogava como volante. O Diniz colocou ele pra jogar como volante. É por isso que até criou essa treta entre ele e o Diniz. Sendo que ele não é volante, a gente sabe disso. Tudo bem que ele não é igual o Carille também colocou ele de ponta, né? Mas ele não é volante. O Tietchan, ele realmente não é volante. Ele não é o cara que vai jogar o máximo defensivamente. Não, ele é o cara pra armar. E
talvez nem armar totalmente, mas pelo menos dar um combate e recuperar a bola. Recuperar a bola e jogar a bola. Mas enfim. Me falaram que foi isso, que ele foi muito crucificado no São Paulo na época dele com o Diniz por causa disso, que colocavam ele pra cá como volante. E o Diniz chega aqui no Vasco e faz a mesma coisa, coloca ele como volante de novo. É, não sei. De verdade, eu não sei o que esperar. Espero que dessa vez ele saiba jogar como volante, que ele tenha se acostumado melhor. Até porque com o Caíno também ele foi jogar de volante em um ou dois jogos. E se não me engano foram um ou dois jogos que não foi tão ruim não, dele, de verdade. Agora, pra mim o essencial, que pra frente foi Coutinho. Coutinho como bem armador. Coutinho tá triste. De verdade, Coutinho, ele... Às vezes dá vontade de só entrar no campo e abraçar o Coutinho, sabe? Falar que vai ficar tudo bem, não sei. Porque de verdade tá tenebroso o Coutinho. O, o Coutinho parece que ele só desistiu. Ele deixou pros ares a bola. E eu falo isso com pesar no coração, de verdade. Eu queria ver o Coutinho dominando a bola. Eu queria ver ele igual o segundo jogo dele pelo Brasileirão contra o Palmeiras, que ele, o mesmo com o Vasco perdendo, ele tava dominando o Palmeiras, sabe? Tipo, eu queria ver isso de novo. Mas não vai acontecer. E tudo bem que é até sacanagem comparar esse ano do Coutinho com o ano passado. Quando o passado ele foi muito pior que esse ano. Mas, Coutinho é um jogador que eu não quero falar muito, porque eu esperava mais coisas dele. Não vou falar que não tá jogando nada, porque principalmente depois da chegada do Nuno Moreira pra apoiar ele, ele tá jogando bem. Mas, parece que o Coutinho sabe fazer duas coisas: tentar driblar, perder a bola, tentar passar, perder a bola, ou tentar um chute de longe e fazer um gol milagroso. É basicamente isso. Agora indo pra frente, pra mim, talvez o segundo melhor do time, que é o Nuno Moreira. O Nuno Moreira pra mim ele é a melhor contratação do Carilli. Facilmente, melhor contratação do ano no Vasco. O Maurício Lemos não jogou ainda, né? Te levou um tiro na perna pra estar tanto tempo afastado. Mas o Nuno Moreira pra mim ele é muito bom. Muito, muito bom. Ele. Calma aí. Ele realmente apoia o Vasco muito bem. E ofensivamente, até defensivamente, hora ou outra que ele tem que voltar pra marcar o que o Piton tá ferrando. Então realmente pra mim ele é muito bom. Ele é um cara que é aquilo. Talvez ele não seja o titular nos melhores times do Brasil, como Palmeiras, Flamengo, Botafogo, talvez não. Mas ele é um cara que vem pro Vasco pelo menos sabendo que, ó, isso daqui é um campo de futebol, isso daqui é uma bola e isso daqui é uma. Eu ia falar cesta, esqueci o nome. Uma rede, sei lá, não lembro agora, um gol. Um lugar onde faz gol. Ele sabe tudo isso, pelo menos. E ele, com a bola no pé, ele pra mim é muito bom. De verdade, também ele foi o cara certo pra vir. Ele é titular indiscutível no Vasco pra mim. E, pô, pra mim ele só elogios, de verdade. O único fato ruim, assim, bastante dele é que o físico dele às vezes parece o de um idoso. Parece que ele não quer jogar mais de 60 minutos. Mas sendo bem honesto, com questão do Verratti, eu sinto isso no time inteiro do Vasco. Então, também é diferente. Pela direita, Ryan. Ryan, ele é o que era menino da base, tudo bem que ele tá jogando há mais de um ano já pelo Vasco, né? Idas e vindas da base, mas ele tá jogando há mais de um ano. O... Pra mim, o Ryan, ele tá atualmente como um ponta, né? Jogando mais pelas laterais. É, é onde ele atua melhor. Eu acho que ele atua melhor assim do que de centroavante. Talvez até como pivô ele atua melhor do que pelas pontas, mas enfim. Ele é um cara que ele literalmente ele só corre, corta e faz gol. Pra mim é mais do que a gente precisa mesmo. Só que aí leva um problema pra mim. O domínio de bola dele pra mim não é um dos melhores. Ele, quando você pega, ele tá do lado direito, que é o mesmo lado que o Adson. A gente espera que o Adson volte e jogue pela direita. Mas o Adson acho que não vai voltar nunca mais, aparentemente. Como titular, no caso, né? E o lado do Paulo Henrique. Que nem eu comentei, é um cara que se ele estar no Vasco pra mim é deprimente pra ele. Então, esses fatores específicos faz eu pelo menos cogitar de, pô, o Nuno Moreira não quer ir pela direita não, e o Rayan ficar pela esquerda ou de repente mais atrás. Porque a gente crucificar o Paulo Henrique e sair armando com o Piton, pra mim é suicídio. De verdade, pra mim todas as jogadas começam do nosso lado esquerdo. É previsível, o Vasco sempre ataca pro lado esquerdo.
E a gente, ironicamente, sempre recebe gol pelo lado esquerdo também. É fogo isso daqui. A gente sempre toma gol. Então, o Ryan pra mim é isso. Pra mim ele é. Não falar que ele é perninha, pra mim ele é moleque bom, pra mim ele é futuro da base mesmo, mas. Sei lá, pra mim ele não faz nem cheiro atualmente. Em comparação ao Peck, que foi outro da base, pô, o Peck pra mim foi maravilhoso. Em cima, né? O Verratti. Que o Verratti, que nem eu sempre comentei. Desde o primeiro falar bastante aqui. Ele. Eu não vejo ele como titular absoluto. Não, pelo contrário, não vejo ele como titular. Tanto que o melhor jogo do Vasco, na minha opinião, esse ano ainda, foi contra o Palmeiras, onde não jogou o Verratti. O Verratti, ele como atacante é muito bom, de primeira bola, né? O pessoal joga a bola, ele já chuta direto, finaliza, ou chuta, cabeceia, ele é muito bom, muito bom. Só que ele é um cadeleiro maldito, o Verratti. Ele não sabe pegar a bola, enfiar, passar, ele não sabe. O Verratti, ele tem uma assistência nessa temporada, se salvo engano, é só uma assistência de cabeça. Então é coisa de doido mesmo. O... Tô falando agora que vai vir o Brahim Dias, né? Se eu não me engano, Ibrahim Dias, uma coisa assim, que vai vir agora, o colombiano pro Vasco, pro ataque. Eu espero de verdade que ele e o Diniz realmente veja essa parte de deixar o Verratti mais como atrasado, sabe? Voltando. Brahim Dias. E eu espero, de verdade, que ele venha pro Vasco, que ele seja um bom atacante inicialmente. Admito que eu não vi nada dele ainda, não vi nem highlight nem nada. Eu não gosto de ver highlight também. Mas espero que ele seja um bom atacante que realmente ele venha dividir essa posição com o Verratti. Porque só o Verratti não dá. De verdade, é aquilo. Tanto nesse jogo quanto contra o Porto Cabelo, a gente viu o Verratti fora da área, quando tá acabando a bola, que o Diniz ele jogou bastante pela esquerda, né, novamente. O Verratti pegava a bola da esquerda, batia um incômodo. A gente olhava e falava, meu, aqui não tá no lugar certo. É igual aquelas brincadeiras de criança, que a criança tem um quadrado e fica enfiando na silhueta da bola. A gente olha e a gente fala, meu, não tá certo isso daqui, tá um incômodo, de verdade, é um incômodo. Porque o Verratti ele é o cara pra estar na grande área ali e tentar um gol, ponto. E, assim, isso não é ruim. Não, pelo contrário, o Verratti tem se provado que ele não é ruim, mas deixar ele com a bola no pé, fazer jogada, não dá. O Verratti não é esse cara. Ele é o pirata, eu adoro o Verratti, de verdade, adoro mesmo. Só que temos que aceitar, ele não é esse cara também. E é isso que eu queria falar. Agora, em relação ao jogo, né? O vídeo tá bem. Opa, voltando. Indo pro tópico agora do jogo. Esse vídeo aqui vai ser o vídeo com mais cortes do canal, desculpa, é o horário mesmo. Esse horário é horrível de gravar, mas é o único horário que eu tenho até meio-dia. O... o início do jogo do Vasco foi um jogo triste. Virou rotineiro já falar isso daqui, eu sei. Mas foi um jogo triste. De verdade, foi um jogo triste. Foi um jogo que tanto o Vasco quanto o Lanús pareciam estar abalados e realmente indo atrás do histórico nós estávamos. O Vasco perdeu de 2-1 com uma virada de com um jogador a menos. O Vasco perdeu pro Vitória. E o Lanús, se eu não me engano, ele perdeu de 2-0, 1-0 também pro outro time da Argentina. Ou seja, os dois precisavam ganhar. E o Vasco também é novo técnico, né? Tudo novo, então, tipo, tinha que mostrar serviço. Eu não entendo o ponto aqui. Que nem eu falei, eu não vou criticar o Diniz por causa disso. Agora, em relação ao jogo em si, era só passe na vertical. Só passe na vertical. O primeiro tempo, se você não é vascaíno, você ficou com sono. Se você é vascaíno, você tava desesperado. De verdade, foi um jogo desesperador. E era só bola na vertical, no momento que a bola podia ir pra grande área, até o Diniz falou isso na coletiva, podia ir pra grande área, ou podia ir pra frente, pra horizontal, a bola só não ia. O João Vitor, parece que ele aprendeu a tocar a bola hoje, parece que... Sabe quando você aprende uma nova técnica em algum jogo, você só quer usar ela? Foi isso o João Vitor. Ele aprendeu a tocar na horizontal, ou tocar pra trás, ele só queria fazer isso hoje. O Luiz Gustavo, então, que nem eu falei, hoje foi o melhor jogo dele, possivelmente, foi, mas... Novamente, eu tocava horizontal, diagonal, ele tava correndo um pouquinho, marcou melhor, marcou bem melhor, salvou uma bola que era pra ter entrado no gol com... Eu não acho que foi uma falha do Léo Jardim, não, pelo contrário, o Léo Jardim jogou bem naquela defesa, a bola passou por cima dele, e nisso que passou por cima dele, o Luiz Gustavo conseguiu dar um baita de impeditivo na bola, quase em cima da linha do gol. Mas é isso. O, o Vasco hoje estava dando exaustão de ver. O Coutinho hoje, eu vou falar que ele melhorou. Hoje foi um dos melhores jogos do Coutinho? Talvez, mas enfim. Hoje o Coutinho estava jogando mais bola do que estava jogando anteriormente. Novamente, isso até os 60 minutos. Deu 60 minutos, parece que ele morreu em campo também.
O Nuno Moreira, mesma coisa, deu 30 minutos morreu. Mas eles dois estavam jogando. E o Vasco, hoje, incrível que pareça, ele tava tocando a bola num nível de profundidade. Então não era só, alguém. O que o Vasco tem feito, né? Tanto pela visão do Maia quanto do Caio. Nuno Moreira, Coutinho, alguém com a bola aqui, Piton Lacraz, enfia, Piton corre, cruza e gol verrete. Não, hoje realmente o Vasco tava. Eu queria ter uma prancheta nesse agora, mas tava, por exemplo, um aqui, e aí arrastando a linha de marcação do Lanús pra eles, eles estavam tocando a bola. Tipo, entre eles, fazendo meio que bobinho, sabe? É muito louco. Por isso que eu falo que esse jogo realmente demonstrou uma evolução. Mas, não deu em nada. O primeiro tempo teve uma finalização de cada time. O primeiro tempo acaba em 0x0, com uma finalização de cada time. O primeiro amarelo do Hugo Moura, né, que vai vir a ser muito importante pra frente do jogo. E aí já tá indo pro segundo tempo, então. Segundo tempo, 8 minutos de jogo. O Vasco, eles começam com a bola, o Lanús sai com a bola. 8 minutos de jogo, gol do Lanús. Como é que esse gol do Lanús foi? Que nem eu falei mais pra trás. Piton. O primeiro eu vou falar sobre substituições. Sai Tietê do Moreira, se eu não me engano, e entra Paulinho. Não, sai Luiz Gustavo e Tietê pra entrada do Paulinho e do Alex Teixeira. Não lembro quem foi agora, desculpa. Mas enfim, que é o atacante, né? Que foi o que eu falei, ó. Ficou o zagueiro, o lateral direito, né? Que é o Paulo Henrique, ele ficou mais acuado. E aí o Piton, em teoria, né? Seguindo a lógica, ele também vai ficar mais recuado. Ele vai ficar meio como se fosse crazy assim na zaga, na linha de trás. Acabou que não. O Piton aparentemente ele virou ala. Não sei se isso daí foi de Diniz ou foi falha do Piton, não duvidaria que fosse dinizismo. Mas chegou, a bola veio. é, a bola veio por cima do time do Lanús. Desde que a bola veio por cima, o Piton, que estava como ala, não conseguiu correr atrás. Tava livre, leve e solto o atacante do Lanús. Ele pega a bola, ele sai com a bola e. Essa parte, eu não sei se foi proposital ou não. Eu de verdade eu queria até opiniões sobre isso. Mas esse cara do Lanús, ele pega a bola, ele dá um passe, o cara faz um corta-luz. Essa parte é proposital, até aqui eu acho que foi proposital. Nisso, o outro cara do Lanús tinha quatro na grande área do Vasco. Estavam assim enfileirados, né? Primeiro passou, segundo deu corta-luz. E o terceiro, eu não sei se foi um corta-luz ou era pra ele finalizar. Mas independentemente se foi um erro dele, a bola passou. Nisso que a bola passou, tal como eu achei, era uma finalização. O Léo Jardim, ele pulou pra defender a bola. E o Léo Jardim não vai ter reflexo, pulou certo, no lugar certo, onde a bola ia parar. Só que como a bola passou, esse quarto, que viu que o Léo Jardim estava no chão. O João Vitor também achou que a bola era de finalização e tentou cobrir antes. A bola segundo o pé dele. O pessoal teve o tempo deixado, dá pra ir pra marcar. Ele só pegou, chutou e foi o taça. Eu não sei, de verdade, esse gol foi muito cagado. Ou foi. Meu, futebol 2, futebol arte aqui, acabou de ser inventado, sabe? De verdade mesmo, não sei. Eu me senti. Nossa, parecia que eu tô blasfemando falando isso. Mas no jogo de volta do Barcelona Internacional e Barcelona no caso, né? Que foi em São Miro, onde eles pegam a bola e aquela gol que o Samuel faz a defesa em cima do Yamal, que, pô, tava 4 do Barcelona, a bola toca, tudo, o Samuel pegava o Yamal e dá caça no Yamal. Eu não lembro de onde eu parei. Esse vai ser o vídeo com mais cortes do canal, mas também é um vídeo mais longo do canal, acredito eu. Então, voltando. Isso realmente, não sei dizer se foi cagado ou não. Se foi cagada, fez gol, né? Então, parabéns. Se não foi, caraca. Pensaram muito assim. É aquilo, contra o Vasco, parece que o time argentino pensou em futebol 2 já. Então é engraçado falar isso e trágico ao mesmo tempo. Mas enfim. Após esse gol, uma coisa que eu vou elogiar aqui demais, o elenco não sei, mas elogiar pro o Diniz que foi. O time não parece que morreu em campo depois desse jogo. Parece que o time não ficou mentalmente abalado, sem querer fazer mais nada. Não, pelo contrário. O time parece que ele, perdão, ele queria jogar, disse que ele queria jogar. Começa a parte ruim que eu falei, que é a bola ia pra trás. Nossa, era só passe lateral, passe vertical, passe vertical, passe vertical, passe vertical. Parecia que eles não queriam entrar.
Era coisa de desesperador, sabe? Era desesperador mesmo. E no final, acabou que a gente fez o goleiro, eu peguei aqui pelo aplicativo, o goleiro ele fez 12 defesas o jogo inteiro. O jogo inteiro não, desculpa, o segundo tempo. Uma foi do Coutinho que a bola tava atrás, ele deu um chute assim só pela, o chute do vai que, né? Aí a bola foi rolando até ele pegou e conta como defesa, então realmente foi. Mas dane-se. E o outro eu nem sei dizer qual foi. E de verdade, não lembro qual foi agora. O jogo pareceu uma lavagem cerebral. O jogo aconteceu, eu só ia ficar no tipo. Então é isso. Ó, o Vasco agora volta com o Fortaleza, sábado às 6h30. Tenho medo. Esse daqui o Diniz vai ter mais 1 ou 2 dias pra treinar, né? Pelo menos então. E o Vasco finalmente vai ganhar em casa, acabou os jogos fora de casa em sequência. Em São Januário, acredito que dá pra ganhar. O meu medo é o quê? Fortaleza meteu 5x0 no Juventude semana passada. Então isso me dá um certo receio sim, não vou negar não. Não sou o cara do é o Juventude, não. Pelo contrário, até o. O Fortaleza pra mim não é um time de ruim não. Ele talvez peça por peça do elenco não seja melhor que o Vasco, talvez não, mas pô, ainda assim não é um time ruim, muito menos um time pra subestimar, né? O Vojvoda joga bola. Então, é isso. Acredito que eu espero que o. Acho que dá sim pro Vasco ganhar. Eu de verdade acho que dá. Ganhar sem sofrer um gol, pelo menos, né? Pior defesa do campeonato ainda. Semana que vem, temos jogo contra o Operário em casa. Finalmente a volta da Copa do Brasil. Outro jogo que eu tô com medo. De verdade é outro jogo que eu tô com medo. eu, eu tenho medo do Vasco não passar de fase aqui contra o Operário. Não vou mentir nisso. Mas, novamente, não vou nem falar que eu acho que o Vasco ganha. Não, o Vasco tem obrigação de ganhar. O Operário tá na Série B. O Vasco é a Série A e novamente. Se brincar o salário do Paia que não tá jogando, paga o elenco do Operário. É a obrigação do Vasco ganhar. Mesmo com o time só de reserva, sendo bem honesto. Agora, o elenco. O elenco vai se manter contra o Fortaleza e contra o. Como é que é o nome? Contra o Operário? Não sei. Pra mim, esse é o elenco titular do Vasco de fato. É o Gomora e Tietê no meio de campo, Coutinho, Verratti, Ryan e Dudu Moreira, e Piton e Paulo Henrique. Pra mim, esse é o elenco do Vasco titular, facilmente mesmo. Só que esse jogo realmente chegou cogitado. Talvez não seja só técnico, talvez realmente não seja só técnico, talvez não seja só o mental dos jogadores. Talvez realmente os jogadores são muito ruins. É bizarro isso, porque eu não acho que isso. Eu acho que é muito do mental, que realmente o. É aquilo, se a empresa que você trabalha tá uma bagunça, talvez também fica na bagunça. A gente sabe disso. E eu sinto muito isso. De verdade, tô sentindo muito isso. Eu não acho que os jogadores do Vasco são ruins. Acho que eles são muito limitados, muitos mesmo. Mas não é algo pra. Nossa, o Vasco briga pra cair esse ano, não. Que nem eu falei. Até a décima primeira rodada, eu de verdade eu estou bem tranquilo. Ah, perdemos de virada pro Vitória no jogo com um a mais e no jogo feio. De verdade. Isso pra mim liga o sinal vermelho do quê? Ó, estamos na zona. Mas não liga pra mim, pelo menos pra mim, o sinal vermelho de puta, agora é contato aos 45. Pra mim não ligou ainda. Eu posso estar tendo uma lavagem mental aqui, posso estar totalmente irracional? Posso, não vou negar. Eu não quero, que nem o Barão fala, né? Eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Mas, de fato, pra mim, se perder do Fortaleza e perder do. Acho que é do São Paulo, que a gente vai ter, aí vai começar o Super Mundial, né? Se perder deles dois, ter o Super Mundial e e o time voltar jogando mal com o Diniz, aí pra mim, de verdade, eu acho que acabou. Eu acho que realmente é briga pra não cair com o Requiem de 2023. 23 eu acredito que todo vascaíno aqui devia estar naquela, né? Todo lugar que ia nas últimas 10 rodadas. E aí, o Vasco já caiu? E, pelo menos pra mim, né, eu falava, meu, não sei, não sei. Eu tenho medo que sim, mas eu não sei. O Vasco foi, depois daquele jogo contra o Corinthians ainda, né, que foi 3x0 ou 3x1. Aquele jogo pra mim o Vasco tinha caído, de verdade. A gente não cair, o Santos ter caído, pra mim foi o maior milagre do futebol de 23. Que nem o menino palestra aqui no canal fala, né? Foi o roteiro do futebol. O Santos cair no Brasileirão Pelé foi o maior plot twist do cinema, sabe? Mas é isso. De verdade.
Espero que o Diniz venha jogar a bola. Que nem eu comentei, ele é um técnico que pelo menos ofensivamente estou esperando bastante dele. Eu tenho a impressão que ele também veio com data de validade, tal como o Carille. Mas só me resta ter fé. De verdade, só me resta ter fé. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. O vídeo ficou muito longo. O vídeo do Lanús e Vasco. Duvido que todo mundo vai assistir isso daqui tudo. Mas, obrigado. E vamos Vasco.